Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Leonardo, eu sou professor de Química e esse aqui é o nosso curso de Química Geral. Tá? Pessoal, nesse curso aqui, a ideia é passar alguns aspectos fundamentais da Química, né? Chegando desde o objeto de estudo da Química em si até o equilíbrio químico. Essa é a nossa ideia que a gente vai passar nesse curso aqui. E ele foi desenvolvido porque eu sei que quando a gente estuda um determinado conteúdo, seja de Química, Matemática, Português, o que for, e a gente apresenta certos tipos de dificuldades, muitas vezes, galera, aí fica até um toque para vocês. O seu problema é na base. Então é importante a gente ter uma base conceitual bastante consistente e sólida para que você possa dar continuidade aos seus estudos, tudo bem? Então, para iniciar essa aula, nós vamos falar um pouquinho dos conceitos iniciais da Química, tá? Os fundamentos da Química. E para isso, eu quero passar algumas frases para que vocês pensem um pouco a respeito disso. Então a primeira frase seria: o que é Química? Já parou para pensar? A gente estuda essa disciplina tanto, mas o que ela é em essência? Né? E porque tem muita gente que adora Química, muita gente que detesta essa disciplina. Aqui a gente vai tentar desmistificar um pouquinho essa ideia, né? Esse conceito de Química. Uma outra pergunta é o porquê estudar Química. Hoje em dia, algo que é muito corriqueiro é os alunos questionarem a razão das coisas, né? O porquê que nós fazemos tal coisa, por que estudamos determinados conteúdos e outros não. Né? Para que eu vou usar isso na minha vida, por exemplo, né? Uma frase que a gente ouve bastante. Vamos tentar chegar a um acordo aí por que estudar Química é importante ou se de fato é. E por fim, uma terceira questão que eu coloco para vocês pensarem um pouquinho é: a palavra Química te faz pensar em quê? Você, por um acaso, ao ouvir essa palavra, coloca algum tipo de valor, seja positivo ou negativo, à Química? E será que isso faz algum tipo de sentido? Porque, veja bem, infelizmente, a gente vê no dia a dia as pessoas utilizando, né, o termo Química como algo puramente pejorativo, como essas frases que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só essa frase aqui na apresentação. Olha como esse produto estragou o meu cabelo. Imagine a Química que tem isso. Né? Uma segunda expressão é: esse produto é muito bom. Ele não tem química. Eu que não como isso. É pura Química. Nota que se você não entrou em contato direto com essas expressões, em algum momento talvez você já deva ter ouvido algo parecido. Né? E no salão de cabeleireiro aí que o pessoal vai fazer aquelas escovas, é muito comum ter anúncios do tipo: a escova tal sem química. Tudo bem, essa expressão é uma expressão que ela é utilizada do ponto de vista do senso comum. Mas será que cientificamente faz sentido dizer que algo não tem química? Para isso nós precisamos ter uma definição clara do que é essa disciplina. Tá? E vamos fazer isso agora. Vamos tentar responder essa primeira pergunta. O que é Química? Indo lá para a apresentação, vocês vão ver que Química, pessoal, nada mais é do que uma ciência. E como toda boa ciência, ela possui a sua própria metodologia. O que significa isso? Significa que a produção do conhecimento químico segue uma série de etapas, um processo muito bem definido e rígido. Quando você vai produzir um artigo científico, por exemplo, você vai ter que ir ao seu laboratório, coletar dados, você tem que ter uma ideia inicial, né? Coletar dados, fazer reações químicas, enfim. Esses dados brutos devem ser tratados. E além de tratados, você vai ter que interpretar esses dados para apresentar uma narrativa de forma coerente. E para quem que você vai apresentar? Você vai apresentar para os seus pares, que são outras pessoas que também estudam Química, que estão na área e vão avaliar o seu trabalho. Se você coletou os dados adequadamente, se você tratou os dados adequadamente, se você está usando referenciais que realmente conversam de maneira coerente com aquilo que você fez. Então veja, é um processo muito custoso e muito trabalhoso, como toda ciência. E por ser uma ciência e ter a sua metodologia, a Química ela também tem o seu próprio objeto de estudo, que nesse caso é a matéria. E nós vamos dar uma definição de matéria, que é bem simples na verdade, que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, com essa definição, provavelmente você já seria capaz de me dar exemplos de várias coisas que são matéria no nosso dia a dia. Se eu pensar nessa mesa aqui que eu estou dando uma aula para vocês, apresentação aqui, ela ocupa lugar no espaço? Com certeza. Possui massa? Sim.
É matéria. A água que você toma é matéria? Ocupa lugar no espaço, possui massa. É. E o ar que você respira? O ar que nós respiramos é matéria, sim ou não? Fica um pouco mais difícil de responder. Mas eu já te digo, é sim, senhor. Ah, como assim, professor? Então o senhor está querendo me dizer que o ar tem massa? Sim, o ar tem massa. Tá, mas eu não consigo pegar o ar e colocar numa balança e medir. Então, isso é uma dificuldade operacional, mas se é difícil não significa que não exista. Você pode, por exemplo, pegar uma bexiga, se você tiver uma balança com a precisão adequada, você pega uma bexiga e coloca ar lá dentro, expirando, gás carbônico, respiração, a gente sabe disso, né, gente? Você vai lá, enche a bexiga e veja qual o resultado que vai dar na balança. Tá? Logo após, você pode liberar o gás e medir novamente a massa da sua bexiga vazia. Você vai reparar que vai dar uma diferença. Essa diferença é justamente a massa do ar que foi embora. Então, veja, não é só o fato de ser difícil de você realizar esse procedimento, de você não realizar de uma forma direta, que o ar não tem a massa. Tudo bem? E a gente vai ver alguns aspectos também dos gases que são muito interessantes mais à frente. Então, olha só, a química é uma ciência, tem a sua metodologia e o seu objeto de estudo. Além disso, ela também possui seus próprios modelos e teorias, e é aqui talvez que seja a parte mais importante do trabalho do professor, né? Por quê? São os modelos e as teorias que explicam essas transformações que a matéria ela pode sofrer. A matéria, ela se transforma em outras coisas. Um exemplo prático, portão da sua casa que enferruja, por exemplo. Aquilo é o resultado de uma reação redox, uma reação de oxirredução. Então veja, o seu portão ele estava de uma determinada forma, após um período de tempo, teve a ferrugem ali. Tanto é que a gente pinta o portão, para evitar o contato do portão, o metal que constitui o portão, com a umidade do ar, com o oxigênio que está presente no ar, porque é isso que causa o processo de enferrujamento, isso é uma transformação. Então, quando eu falo que a química ela estuda a matéria porque o nosso interesse é entender as transformações que a matéria sofre e como a matéria se comporta. Para daí, a gente, além de elaborar modelos e teorias a respeito do comportamento da matéria, a gente pode dar aplicações práticas a isso. Tudo bem? Então, olha só. A matéria, como dito já anteriormente aqui pelo professor, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, dá uma olhadinha nessas imagens aqui, ó. Eu separei essa primeira imagem, que é a imagem de um sólido, provavelmente um minério qualquer, né? Veja que ele tem um volume muito bem definido, um espaço muito bem delimitado e uma forma muito clara. Não é uma forma regular, um cubo, por exemplo. Mas é uma forma que você consegue perceber, você consegue entender a forma desse objeto. Isso é uma característica dos sólidos. Tudo bem? Uma segunda imagem é essa imagem aqui, ó. O oceano, o mar, água para tudo que é lado. Veja, o líquido, ele também tem as suas próprias características. Certo? E também é matéria, porque ocupa lugar no espaço e possui massa, como a gente já viu. E a terceira imagem eu coloquei essa fumaça aqui, representando uma espécie de gás. Veja que os gases, eles são amorfos, o que significa? Eles não têm uma forma definida, diferente dos outros estados da matéria, né? Fora isso também, os gases, eles muitas vezes você não consegue nem enxergar. O ar você não enxerga. Tá? Então veja, a matéria, às vezes, você não precisa nem enxergar para ser matéria. Por isso que os gases eles têm características bastante peculiares e interessantes. Mas sendo gás, sendo líquido, sendo sólido, tudo isso representam formas diferentes que a matéria pode se apresentar na natureza. Tá certo, galera? Então olha só. Quando a gente fala ainda em química, o que é a química, nós podemos fundamentá-la em 3 pilares básicos, que são os fenômenos, as teorias e modelos e as representações. E o que seria cada uma dessas coisas? Quando nós falamos em fenômenos, nós estamos nos referindo aos processos de transformação química. Um processo que eu falei é o processo de enferrujamento, por isso que o professor separou essa imagem aí para vocês. Mas nós podemos pensar em outros processos também que acontecem no nosso dia a dia. Um exemplo muito prático de aplicação, né, do conhecimento químico são as pilhas. A pilha nada mais é do que energia química, de reações químicas, sendo convertida em energia elétrica, corrente elétrica. Uma outra aplicação que nós vamos ver mais à frente
durante o curso do conhecimento químico no dia a dia, é um tratamento de banho de ouro, banho de prata. A gente vai ver como é que isso funciona. Também a aplicação do conhecimento químico. Tá certo? Então são os fenômenos, tá? Aquilo que a gente observa diretamente, tá? As teorias e os modelos, e aí o professor separou essa imagem, que é uma forma de um modelo atômico, como que o átomo seria. E aí quando eu falo em modelos, eu gostaria de puxar um pouco aquela ideia inicial que eu falei de base com vocês, galera. Por quê? Quando eu falei que para você ter um aprofundamento maior numa determinada disciplina, é preciso que você tenha um conhecimento de base teórico bastante consistente, entra muito nessa parte de teorias e modelos. E aí eu quero que você dê uma atenção especial para a questão dos modelos, que às vezes é meio negligenciado. Por quê? Porque um modelo, ele é uma representação da realidade, mas não é a realidade em si. O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco na apresentação um átomo desenhado ali, eu quero que você entenda que o átomo não é necessariamente daquela forma. Mas ele é representado desse jeito porque, para determinados fenômenos, esse modelo serve. Só que a gente sabe que ele não é exatamente assim. Aliás, quando a gente fala em átomo, é o melhor exemplo que a gente tem para falar sobre modelos científicos. Porque nós podemos ter vários deles. A gente geralmente, quando estuda atomística, começa lá em Dalton, é um modelo bastante simples, e a gente vai indo até Bohr, chega no modelo quântico também, que explicam outros efeitos. E tá tudo bem, tá, galera? Porque a ciência ela lida muito com a incerteza. É normal você ter vários tipos de explicação para o mesmo fenômeno, e tá tudo bem. Inclusive, mesmo um modelo que é extremamente limitado para certas situações, pode ser utilizado para outras. Vou utilizar o próprio modelo atômico para isso. Existe uma característica da matéria que são os espectros de emissão atômico. Não vou entrar em detalhes aqui, nesse momento, do que são os espectros, o que é um espectro de emissão atômica. O modelo de Dalton, ele não chega nem perto de explicar isso. Então a gente não vai utilizar esse modelo quando a gente for falar de espectro de emissão. No entanto, ele pode ser utilizado para estudar gases, certos comportamentos dos gases. Se a gente imaginar que gases são partículas que não interagem muito bem umas com as outras, estão em intensa velocidade, o modelo de Dalton ele é extremamente eficiente para isso e está tudo bem utilizar. Então veja, tenha isso em mente. Modelo científico é uma representação da realidade, mas não é a realidade em si. E está tudo bem com isso, beleza? E a gente utiliza um modelo de acordo com a conveniência, de acordo com o nosso problema. Também não tem problema nenhum com isso, porque a gente faz direto e é importante que você entenda isso. E também entenda, quando nós formos estudar determinados modelos, seja para o átomo, seja um modelo ácido, um modelo básico, é importante que você tenha consciência de que modelo nós estamos utilizando em cada momento. Que aí você vai ter muito mais facilidade lá na frente com assuntos mais complexos, mais densos dentro da química. Beleza, pessoal? Então nós falamos dos modelos, das teorias, né? Dos fenômenos, e agora falaremos um pouquinho das representações. As representações em química, a gente pode pensar numa equação, por exemplo, ou, como eu coloquei uma molécula de água, H2O, que é a fórmula molecular da água, é uma representação, a gente pode pensar em gráficos, em diagramas. Então, é toda a forma que a gente tem de nos comunicar utilizando conhecimento químico. É uma linguagem, né, que tem todas as suas regras, formas de existir, formas e razões, né, para a gente conseguir se comunicar e passar o conhecimento adiante. Então, fenômenos, teorias e modelos e representações. A gente tem que saber transitar muito bem entre esses três níveis para conseguir ter um conhecimento químico consistente. Beleza, galera? Dando continuidade aqui, eu queria falar um pouquinho do porquê estudar química, que é uma parte interessante também. E aí eu trouxe aqui, talvez, algumas justificativas. E eu espero que algumas delas convençam você de que a química ela é importante e a gente deve, sim, estudar essa disciplina. O primeiro exemplo é porque a sua vida depende disso. E em que sentido o senhor quer dizer isso, professor? Olha essa imagem aqui, eu coloquei uma imagem assim, meio bonitona, né, cheia de alimentos e tal. Porque quando a gente se alimenta, galera, nós ingerimos uma série gigantesca de moléculas. Nós ingerimos aminoácidos, carboidratos, lipídios, a galera da nutrição agora tá se sentindo muito bem representada, né? Agora veja bem, todo
o nosso organismo... Eu tinha um professor na universidade que dizia algo bastante interessante, que eu gostava muito, né? Que é impossível entender os processos biológicos sem pensar quimicamente. E isso é uma verdade bem consistente. Porque em última instância, em última análise, você é uma máquina de reações químicas ambulante. O seu corpo, o seu organismo, ele só funciona porque reações das mais diversas acontecem a cada segundo no seu corpo. É interessante a gente saber como que o nosso organismo ele reage a cada uma das coisas que a gente ingere, se é saudável ou não, e a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, a gente pode ter mais longevidade, né? Hoje em dia, isso tem reflexo até. Dá um exemplo, por exemplo, esporte, se você acompanha futebol, basquete e tal. Você vê que hoje em dia, os atletas, eles possuem uma carreira muito mais longa. E não é por acaso, né? A forma que os clubes trabalham para preparar os atletas hoje envolve uma série de aspectos, né? Os caras têm psicólogo, tem preparador físico, fisiologista, mas eles também têm um departamento de nutrição. Para conseguir, além de aumentar o tempo de vida útil do atleta, né? É até estranho falar isso porque o atleta não é uma coisa, né? É uma pessoa, mas enfim, aumentar a expectativa profissional de tempo que ele vai poder atuar no máximo desempenho possível. E isso tem tudo a ver com alimentação também, tá? Então sua vida depende disso porque o seu organismo faz reações químicas o tempo inteiro e é interessante. Mas talvez isso não te convença, não ache que seja uma justificativa plausível. Então eu trouxe um segundo, que talvez possa te convencer um pouquinho mais. É importante estudar química porque o seu bolso depende disso, né? Então agora eu mexi na parte do ser humano que mais dói, né? O órgão que mais dói, que é o bolso. Eu coloquei aqui uma imagem que não é à toa, né? Tem a bomba aí de gasolina, tal, álcool, que os combustíveis eles estão extremamente caros. O processo que o seu carro faz para andar é um processo de combustão, uma reação química de combustão. Tá? Você vai ter lá o seu combustível, lá seja o álcool, seja a gasolina em si, né? Vai rolar ali uma explosão, uma reação de combustão. Tá? Essa explosão vai fazer com que os pistões do seu carro comecem a ter um movimento e aí você consegue sair com o carro de onde você está parado. Tá? E assim, por que eu falo que o bolso depende disso? Porque estudando química, talvez a gente consiga arrumar alternativas aos combustíveis, por exemplo. Tá? Porque entendendo esses processos, talvez a gente consiga entender um outro tipo de reação que seja tão eficiente ou até melhor. E também é bom para a economia, porque se você parar para analisar, o nosso país ele é muito dependente de petróleo, ele é muito dependente da nossa malha viária, né? Quando teve aquele problema dos caminhoneiros, que eles pararam, a gente viu o caos que foi. Tá? Então, se o combustível ele sobe muito de preço, não é só o combustível que vai subir de preço. O arroz vai subir, o feijão vai subir, tudo vai subir. Porque essas coisas você pode até comprar pela internet. Hoje em dia isso aqui é um serviço online, né? Mas se você compra algum material especificamente, algum produto físico, ele precisa chegar até a sua casa. Ele vai chegar por meio de um transporte, vai utilizar combustível, o frete vai subir. O frete subindo, isso vai ser repassado para o seu bolso. Então é importante também, do ponto de vista econômico, a gente entender a química. A gente pode pensar no aspecto de saúde que eu coloquei aqui. Por quê? Porque um farmacêutico, ele tem que entender bastante de química. Porque os medicamentos, eles vão agir de uma determinada forma no seu corpo através de reações químicas. Tá? Então, do ponto de vista de saúde, também é importante. Não só isso, né? A gente pode desenvolver rotas alternativas de produção de vários tipos de coisas que a gente utiliza no dia a dia para não poluir tanto o meio ambiente, causar menos impactos ambientais, e isso vai ser, de forma indireta, um benefício para as nossas vidas. E um terceiro exemplo que eu quero que vocês olhem aqui na apresentação é que estudar química, porque isso pode ajudar as pessoas. E de que maneira? Essa imagem aqui eu achei ela bem interessante. Veja que é a imagem de uma prótese da pessoa, por algum motivo, seja ele qual for, aí perdeu o braço e está colocando aí uma prótese. E aí é uma reflexão bastante interessante. A gente está vivendo, né? A gente sabe que existem as Paralimpíadas, que são aquelas Olimpíadas que as pessoas com algum tipo de deficiência participam. E olha que coisa interessante, tem uma modalidade específica que é o atletismo, que é aquele que a galera corre, né? Tem 100 metros, 200 metros, 300, enfim. E olha só, uma dessas categorias
nas Paralimpíadas é de gente que não tem pernas, que são amputados que correm. Olha que coisa, que inimaginável há muito tempo, né? Se a gente pensar há alguns anos no passado. E olha só, recordes e recordes vêm sendo quebrados a cada competição, justamente porque esses materiais utilizados por esses atletas auxiliam na melhora do esporte. É fibra de carbono, alta tecnologia, enfim. Isso nada mais é do que a aplicação do conhecimento químico, porque é um material. Para você fazer um material que seja resistente, forte, que não seja quebradiço, aplicado a uma determinada situação, você precisa entender como é que a matéria se comporta. Então olha só, se você vai produzir uma prótese, você tem que pensar em aspectos como resistência, conforto, praticidade, porque afinal de contas, não pode quebrar, uma prótese não pode quebrar por qualquer impacto, ela tem que ser confortável, porque a pessoa ela vai utilizar aquilo no dia a dia, não pode incomodar e tem que ser prático também, né? Se está substituindo um órgão, tem que ser o mais próximo de um órgão possível, aquela prótese ali. Então isso pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, o que eu acho assim fantástico, uma área assim que eu realmente bato palmas porque eu acho muito interessante, tá? Então, assim, esses foram alguns aspectos. E aí eu gostaria de chamar a reflexão para você para a terceira frase que a gente colocou, né, que foi: a palavra química te faz pensar em quê? E aí, olhando aqui para a apresentação, eu gostaria muito que a partir de agora, quando você ouvir falar da palavra química, você lembre de outros termos como tecnologia. Química é tecnologia. Química se relaciona com o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento científico. Também com qualidade de vida. E aí isso entra muito em contato com o último exemplo que eu passei aqui para vocês, tá? Então, pessoal, olha só, o que eu queria finalizar aqui a aula é que vocês entendam que a química não tem um valor por si mesma, ela é uma ciência. E como uma ciência, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Além disso, lembra quando eu falei do salão de cabeleireiro que faz a escova sem química e tal? Em última análise, não faz o menor sentido você dizer esse tipo de coisa. Se a comida é sem química, o pão é sem química, como assim? Se tudo isso é matéria, tudo faz parte do estudo da química. Mas a gente entende também, não vamos ser chatos a esse ponto, né? Ficar corrigindo as pessoas. A gente sabe que é uma linguagem popular, é uma linguagem de senso comum. Mas do ponto de vista científico, não faz o menor sentido você dizer que algo não tem química, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula de apresentação, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem conosco, será um prazer. Tá? Nos vemos na próxima aula, assim eu me despeço. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!